E o Vitória acabou fazendo a baguncinha na Série A. Venceu do Internacional por 1 a 0, gol de Lucas Alter de ombro, que ele salta, faz um movimento de cabeça, ele erra a cabeçada e de costas a bola pega no ombro dele e entra. Pega no ombro, passa por cima do goleiro, engana, vai no canto da rede, na bochecha, sem chances para Ivan fazer a defesa. 1 a 0, Vitória no Barradão, justíssimo. Daqui a pouco a gente fala sobre a partida. Primeiro a gente tem que falar desse cidadão aqui, Jair Adventure. Trabalho espetacular. Quando o Vitória perdeu aqui pro Cruzeiro, eu falei, eu não vou criticar em nada Jair Ventura, muito pelo contrário, eu vou elogiar. E até falei, o Vitória tá muito vivo na briga para não cair, porque o Vitória joga muito mais do que o Santos, que tem um coletivo ridículo. O coletivo do Vitória é infinitamente melhor do que o coletivo do Santos. O Vitória perdeu do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, 3 a 1. Vocês lembram qual foi a minha análise pós-jogo? O Vitória perdeu por erros individuais. Não foi porque o Vitória jogou mal coletivamente falando. Pô, se o jogador chega na cara do gol e perde 2 gols, qual é a culpa de Jair Ventura nisso? O cara tinha acabado de chegar, 3, 4 dias de trabalho, pegou o Grêmio na Arena do Grêmio, o time marcou bem, jogou bem em transição, criou 2, 3 chances claras, perdeu os gols, o Grêmio chegou lá, o Vitória falhou individualmente com o Zé Marcos, entregou a rapadura 2 vezes. Qual é o grande erro aí de Jair Ventura? Nenhum. Porque o time, coletivamente falando, funcionou na esmagadora maior parte do tempo. E olha que eu estou elogiando o Vitória nas derrotas, coisa que eu não fazia nem quando o Vitória ganhava com Carpini e nem com Carille, porque o Vitória jogava muito mal, que tinha que depender de Arcanjo fazer 3, 4 milagres quase todo jogo no início do Campeonato Brasileiro, para o Vitória somar um ponto ou até vencer um jogo. E o Vitória jogava muito mal. O Vitória de hoje com o Jair Ventura joga muito mais bola. Não é pouca não, tá? E os números eles acabam refletindo isso. Ao todo aqui, ó, técnicos com mais vitórias pelo Vitória no Brasileirão de 2025. Carpini, 2 vitórias. Fábio Carille, 1 vitória. Rodrigo Chagas, 1 vitória. Jair Ventura, 4 vitórias. Só Jair Ventura sozinho, ele tem o mesmo número de vitórias do que os 3 treinadores que passaram pelo Vitória nessa temporada. E o detalhe vem aqui, né? O Vitória teve um jogo contra o Grêmio, bom jogo, venceu do Ceará por 1 a 0. Eu acho que essa vitória do Vitória contra o Ceará foi o pior jogo coletivamente falando do Vitória. Que o Ceará merecia pelo menos um empate. O Ceará perdeu muitas oportunidades no segundo tempo, mas o Vitória acabou somando os 3 pontos. Aí pegou o Vasco 4 a 3, foi prejudicado pela arbitragem. Se não fosse a arbitragem, o Vitória poderia pelo menos empatar esse jogo. Ou até venceria no jogando em transição ali, se Lucas Alter não fosse expulso de forma injusta. Depois o Vitória vence do Bahia por 2 a 1, merecido, poderia ser até um 3 a 1. Vence do Santos na Vila, merecido, poderia até ter sido 2 a 0. Se o Vitória fosse um time melhor, era 2 a 0 contra o Santos, era 3 a 1 contra o Bahia. Perdeu contra o Corinthians no Barradão. Esse aqui não foi um bom jogo do Vitória. Não foi. Beleza. Pegou o Cruzeiro, tomou 3 a 1. Coletivamente falando, para mim foi um bom primeiro tempo. Só que o Cruzeiro tem mais time, foi mais eficiente, venceu o jogo. Ponto. E ontem o Vitória vence do Internacional por 1 a 0. Então, se você pegando o pacote geral dos 8 jogos de Jair Ventura, são 4 vitórias e 4 derrotas. Beleza. Nenhuma atuação ridícula, algumas atuações abaixo, normal ali, contra o Corinthians foi um pouco abaixo, contra o Ceará foi um pouco abaixo, mas natural para um time que tem muitas limitações técnicas e até onde estava com o Rodrigo Chagas, com o Carille e com o Carpini, a evolução com o Jair Ventura é notável. E assim, eu quero trazer aqui para vocês a tabela de classificação do Vitória nos últimos 5 jogos. É o time que mais pontuou do G12 para baixo, do G11 para baixo. Se você for parar para analisar aqui, ó, o Vitória é o único time que somou 3 vitórias do G11 para baixo. São 9 pontos conquistados de 15 que disputou. Então onde é que você quer chegar com isso? Sim, o Vitória é o time mais bem organizado taticamente nos últimos 5 jogos, 7 jogos, 8 jogos com o Jair Ventura em relação a todos os times do G11 para baixo. Agora, lógico, por que o Vitória não está na 10ª colocação, 9ª? Porque a pontuação do Vitória estava muito ruim quando o Jair Ventura chegou. Ainda ela é ruim, é bom se pontuar isso, porque o Vitória saiu da zona, mas tem 2 jogos a mais em relação ao Santos, que vai jogar hoje contra o Palmeiras. Se o Santos empatar, o Vitória volta para a zona do rebaixamento, ou no jogo de hoje contra o Palmeiras,
ou no jogo atrasado também contra o Palmeiras, jogo válido pela 13ª rodada. Então a pontuação ainda é ruim. Por quê? Porque o Vitória estava muito afundado na zona do rebaixamento, já era um dos virtuais rebaixados para a Série B. E aí Jair Ventura tá conseguindo fazer milagre com esse elenco do Vitória. E sim, se o Vitória tivesse um pouco de mais qualidade técnica, dava para ter mais convicção que o Vitória ia terminar a Série A fora da zona do rebaixamento. Eu só não cravo isso porque futebol é dinâmico e muda muito rápido. Mas se o Vitória continuar com a organização que vem apresentando nos últimos 5 jogos, daqui para a 38ª rodada, o Vitória não vai cair para a Série B. E eu não estou falando isso hoje. É bom se pontuar que eu venho falando isso desde o jogo do Vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Agora, lógico, o time ele pode variar de desempenho. Ele pode começar muito bem um trabalho, Jair Ventura, e terminar muito mal. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que a partir de agora o Vitória comece a oscilar para baixo. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas se continuar com esse desempenho, o Vitória não vai cair para a Série B. Quem vai cair, Heitor? O Santos pode cair. O Inter, que joga muito pior do que o Vitória. O Ceará joga pior do que o Vitória. Não sei quem vai cair. Mas Bragantino joga pior, Grêmio, Ceará, Vitória, Inter, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. Todos esses times jogam pior do que o Vitória. E aí vamos lá. E o Internacional, hein? 36 pontos. Perdeu mais uma. Esse time não joga nada. O que é que o Inter fez ontem contra o Vitória? Rigorosamente nada. Thiago Couto não teve que fazer nenhuma grande defesa em toda a partida. E o placar justo ontem, eu até falei na live pós-jogo, deveria ser 1-0 pro Vitória mesmo. Não, placar justo ontem era pelo menos 2-0 pro Vitória. E aí vamos lá, primeiro começar rapidamente aqui, pegar alguns dos melhores momentos da partida. Com 2 minutos de jogo, o Vitória já tem um pênalti ao seu favor. O pênalti foi marcado corretamente, mas foi invalidado pela linha de impedimento. Na origem, o jogador do Vitória estava impedido. Beleza. Essa jogada sai a partir de um lançamento do campo de defesa. E essa jogada de bola longa é muito bem trabalhada por Jair Ventura, que ele fazia muito bem isso aqui no Sport. Parece que foi só um bombom aleatório, mas não foi um bombom aleatório. Tem organização tática no trabalho de Jair Ventura nisso. As bolas longas nas costas da zaga ou nas costas do lateral. Ele fazia muito isso aqui no Sport. E o Vitória consegue fazer uma jogada que gera o pênalti, mas aí o lance foi invalidado por impedimento. E sim, estava impedido, né? Não vamos brigar com a imagem. Eu sei que esse frame não é o melhor possível, assim a questão da resolução da imagem, mas se você se esforçar um pouquinho para observar a imagem, claramente o jogador do Vitória, a impressão que dá é que a projeção dele está um pouco na frente mesmo. No primeiro tempo, não teve muita coisa não. O Inter não fazia nada, o Vitória até que tentava ter um pouco mais de volume no campo ofensivo, mas também não produzia muita coisa, sendo bem sincero. Primeiro tempo bem ruim, sonolento, aquele primeiro tempo digno de um 0-0. Só que vem o segundo tempo, e com 20 segundos de jogo, o Vitória já cria a primeira chance clara de gol. Jogada pela direita, Renzo Lopes faz o papel de pivô e cruza para trás, dá o passe para trás. Baralhas aparece como uma flecha, como elemento surpresa, e finaliza meio que de carrinho ali na dividida. E o goleiro Ivan já faz uma ótima defesa. Já era para estar 1-0 pro Vitória aí, com 20 segundos de jogo do segundo tempo. E o Vitória automaticamente, precisando mais do resultado do que do próprio Inter, um empate pro Inter seria um resultado razoavelmente bom, não seria ótimo, mas, porra, melhor empatar do que perder, até porque é um confronto direto contra o Vitória. O Inter estava um pouco mais no campo de defesa, e o Vitória com um pouco mais de volume no campo de ataque. E numa dessas chegadas do Vitória, na cobrança de escanteio, Lucas Alter de cabeça não, de ombro, ele erra a cabeçada, a bola pega no ombro dele e vai na bochecha da rede, bizarro demais, né? Se você analisar a cabeçada por um outro ângulo, você vai perceber que a bola pega no ombro dele e não na cabeça. Enfim, a bola passa por Ivan, vai na bochecha da rede, engana o goleiro do Inter, 1-0 Vitória no Barradão. 1-0 justo, merecido. 2 minutos antes dessa chegada, Eric chuta a bola que vai na rede pelo lado de fora e ela entra, né? Porque a bola furou a rede. Gol do Vitória, só que aí ficou naquela narrador, né? Gol, não gol, gol, não gol, gol, não gol. Mas a bola foi finalizada para fora. Foi mais uma chance clara que o Vitória criou. Agora, lógico, na origem deram a falta em cima de Bernabé. Enfim, no final das contas, mais uma chance que o Vitória acabou criando. E o Inter fazia o quê? Rigorosamente nada. Perdia todos os duelos aéreos, não conseguia conectar a jogada de transição. Quando conectava, o desfecho da jogada era muito ruim. Então, assim, é um time que não apresenta nada. Bom,
1 a 0 pro Vitória, que poderia ser ampliado depois do gol que Renato Kaiser perdeu. No passe de Aitor Cantalapiedra, Kaiser cara a cara, depois que ele entra ali no segundo tempo. Ele finaliza a bola fraca, de forma meio tosca até. Era mais uma chance clara que o Vitória criou. E mais a chegada do Vitória, agora com Baralhas fazendo muito bem o papel da transição. Ele passa por 1-2, carrega, faz aquela transição com muita qualidade e solta o passe na diagonal, na grande área, na ponta direita. Não lembro agora quem foi que finalizou mal também. Perder mais uma boa oportunidade. O Vitória já poderia ter feito ali o 2 a 0 e tornar uma reta final do segundo tempo mais tranquila, né? Enfim, resultado justo, poderia ter sido até mais, um pouco mais ali, um 2 a 0 talvez, traduziria melhor o que foi a partida. Bom, meus amigos, foi Lucas Braga que finalizou mal, né? Se Lucas Braga fosse um pouco melhor, talvez o Vitória faria o 2 a 0. Bom, resultado justíssimo. E aí, assim, mais uma vez, né, tabela de classificação. Pro Santos foi péssimo. Óbvio, a torcida do Santos está enfurecida, porque acabou entrando na zona do rebaixamento, tá com 33 pontos, mas se empatar hoje, já sai da zona pelo critério de saldo de gols. Pro Inter, catastrófico também esse resultado, porque acabou perdendo o confronto direto e se aproximando do 17º colocado. A distância de 3 pontos. Caso o Santos vença hoje, vai a 36. O Vitória cai para a 16ª colocação e o Inter fica a 2 pontos da zona. Próximo jogo do Inter é contra o Bahia, no Beira-Rio. O Vitória enfrenta o Botafogo. O Vitória talvez pode pontuar de novo, talvez até ganhar. E o Inter contra o Bahia, será que vai? Eu acho que não. A sorte do Inter, entre aspas, é que ele tem o Santos e o Bragantino no Beira-Rio. Ainda acho que tem uma tabela ali factível para escapar, tá? Sem correr tantos riscos, mas já está correndo muitos riscos. O Inter não joga nada e o trabalho de senhor Ramon Dias é horroroso. Como eu já falei para vocês, ele é um enganador, aquele discurso que ele é um bom treinador porque ele salvou o Corinthians, não fez mais do que sua obrigação, salvou o Vasco, não fez mais do que sua obrigação. E os trabalhos seguintes, nos anos seguintes de permanecer na Série A, eu acompanhava os jogos do Vasco e do Corinthians. Trabalhos horrorosos. Horrorosos com H maiúsculo em caixa alta. Ele não é um bom treinador, é um Filipão 2.0. É um treinador já ultrapassado. Ele tá aqui no Brasil porque lá na Argentina ele já tá ultrapassado. Não é um bom treinador. E o Inter não tá jogando nada. Corre seríssimos riscos de rebaixamento. E lógico, para todo mundo ali que briga para não cair, o Ceará que tem 38 e ainda não chegou nos 45, pro Juventude, pro Fortaleza, esse resultado foi péssimo. O Vitória colocou fogo no parquinho e a Série A está totalmente aberto e vai ser muita emoção daqui pro final da Série A. Até o final, irmão, vai ter emoção. E se me chamar, eu vou. Eu vou pro Barradão. Parabéns ao Vitória, parabéns à Aventura. Resultado merecidíssimo, tá? Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Tamo junto.